Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 12ª sessão. Título: A evidência científica e esotérica da teoria nebular moderna e objeções à mesma. Ultimamente, e com certa frequência, tem-se procurado opor à cosmogonia esotérica o fantasma desta teoria e as hipóteses que dela decorrem. Podem os vossos adeptos negar esta teoria tão científica? Perguntam-se. Não de todo. Respondemos. Mas o que os próprios homens de ciência admitem não a deixa subsistir, nada ficando para ser contestado pelos adeptos. Para constituir-se a ciência em um todo, em um corpo integral de conhecimentos, é realmente necessário o estudo da natureza espiritual e psíquica, tanto quanto da natureza física. De outro modo, o resultado será idêntico ao que sucedeu com a anatomia do homem, que os profanos antigamente estudavam de um ponto de vista superficial, ignorando a estrutura interna do corpo humano. Até mesmo Platão, o maior dos filósofos em seu país, cometeu antes de sua iniciação erros tais como o de afirmar que os líquidos passam ao estômago através dos pulmões. Sem a metafísica, como diz o Sr. H. J. Slack, a verdadeira ciência é inadmissível. As nebulosas existem. A teoria nebular, porém, é errônea. Uma nebulosa existe num estado de completa dissociação elemental. É gasosa e algo mais que não se pode relacionar com os gases, tais como os conhece a ciência física. E é luminosa por si mesma. Eis tudo. As 62 coincidências que o professor Stephen Alexander enumera para confirmar a teoria nebular. Observação número 1. Registrado no Smithsonian Contribuições, capítulo 21, artigo 1º da página 79 a 97. Continuação da narrativa. Podem ser todas as coisas explicadas pela ciência esotérica. Todavia, como não estamos escrevendo uma obra sobre astronomia, não vamos agora refutá-las. Laplace e Fayet, mais que todos os outros, chegam a aproximar-se da teoria certa. Na teoria atual, porém, sobra muito pouco das ideias de Laplace, fora de suas linhas gerais. No entanto, John Stuart Mill diz o seguinte, segue o trecho. Nada há de hipotético na teoria de Laplace. É um exemplo de legítimo raciocínio, que parte do efeito presente para remontar à causa passada. Só pressupõe que os objetos realmente existentes obedecem às leis a que se sabe estarem sujeitas todas as coisas terrestres que se lhes assemelham. Fim do trecho. Observação número 2. Trecho retirado do livro Sistema Lógico, da página 229. Continuação da narrativa. Em se tratando de um lógico tão eminente como Stuart Mill, tal raciocínio seria muito valioso se pudesse verificar que as coisas terrestres que se assemelham às celestes, na distância em que se acham as nebulosas, são semelhantes realmente a esses objetos, e não apenas na aparência. Outra errônea
que do ponto de vista oculto se incorporou à teoria moderna, tal como hoje se apresenta, é a hipótese de que todos os planetas se tenham desprendido do Sol, sendo osso de seus ossos, carne de sua carne, pois o Sol e os planetas são apenas irmãos uterinos que têm a mesma origem nebular, mas em virtude de um processo diferente do admitido pela astronomia moderna. As inúmeras objeções aduzidas por alguns adversários da moderna teoria nebular contra a homogeneidade da matéria original difusa, baseada na uniformidade da composição das estrelas fixas, não abalam de nenhum modo algum a questão desta homogeneidade, senão apenas a teoria em si mesma. Nossa nebulosa solar pode não ser completamente homogênea, ou melhor, é possível que não se revele como tal aos astrônomos e seja, contudo, de fato homogênea. As estrelas diferem em seus materiais constituintes e até apresentam elementos de todo desconhecidos na Terra. Não obstante, isso em nada altera o ponto de que a matéria primordial, a matéria tal como apareceu justamente em sua primeira diferenciação após o estado Laia, seja ainda hoje homogênea. Observação número 3. Além da linha zero de ação. Continuação da narrativa. Há incomensuráveis distâncias nas profundezas do infinito e também em sítios não muito afastados dos confins do nosso sistema solar. Finalmente, não há um só dos fatos trazidos à colocação pelos adversários da teoria nebular, sendo embora falsa como é, e portanto fatal, bastante ilogicamente a hipótese da homogeneidade da matéria, que possa resistir à crítica. Uma falsa premissa conduzirá naturalmente a uma falsa conclusão, se bem que uma dedução inadmissível não deva necessariamente invalidar a proposição principal do silogismo. Um erro leva a outro erro. Assim, podemos deixar de lado todos os aspectos e interferências secundárias das provas do espectro e das linhas como simplesmente provisórias por enquanto, a abandonar à ciência toda a questão de pormenor. O dever do ocultista se entende com a alma e o espírito do espaço cósmico, e não apenas com a aparência e o modo de ser ilusórios deste espaço. O da ciência física consiste em estudar e analisar a sua casca, a última tule do universo e do homem, na opinião dos materialistas. Com estes últimos, nada tem que ver o ocultismo. Só com as teorias de homens do saber de um Kepler, de um Kant, de um Oersted e de um William Herschel, que acreditavam em um mundo espiritual, pode a cosmogonia oculta entender-se e chegar a um acordo satisfatório. Mas as ideias dos citados físicos são bem diferentes das últimas especulações modernas. Kant e Herschel especulavam sobre a origem e o destino final do universo, assim como sobre o seu aspecto presente de um ponto de vista muito mais filosófico e psíquico, ao passo que a astronomia e a cosmologia modernas repudiam tudo o que se refira à investigação dos mistérios do ser. O resultado é o que se poderia esperar: completo malogro e contradições inextricáveis,
nas mil e umas variedades das chamadas teorias científicas, inclusive a de que ora nos ocupamos. A hipótese nebular, que implica a teoria da existência de uma matéria primordial difundida em estado nebuloso, não é de data recente na astronomia, como todos o sabem. Anaximenes, da escola jônica, havia já ensinado que os corpos siderais se formavam pela condensação progressiva de uma matéria primordial pré-genética, cujo peso era quase negativo e que se encontrava difundida pelo espaço em um estado extremamente sutil. Tycho Brahe, que considerava a Via Láctea uma substância etérea, acreditou que a estrela nova, surgida da constelação de Cassiopeia em 1572, fora formada com aquela matéria. Observação número 4. Registrado em Progymnasmata, na página 795. Continuação da narrativa. Kepler julgava que a estrela de 1606 também se tinha formado com a substância etérea que enche o universo. Observação número 5. Registrado em De Stella Nova Impede Serpentari, página 115. Continuação da narrativa. Atribuía a esse mesmo éter o aparecimento de um anel luminoso ao redor da Lua, durante o eclipse total do Sol observado na cidade de Nápoles em 1605. Observação número 6. Registrado no livro Hipóteses Cosmogônicas de Rolf, na página 2, no artigo de 1886. Continuação da narrativa. Mais tarde ainda, em 1714, a existência de uma matéria luminosa por si mesma foi admitida por Rayleigh no livro A Transição Filosófica. Finalmente, o periódico com este nome publicava em 1811 a famosa hipótese do eminente astrônomo Sr. William Herschel sobre a transformação das nebulosas em estrelas. Observação número 7. Veja-se em Transição Filosofal, nas páginas 269 e seguintes. Continuação da narrativa. Sendo depois aceita a teoria nebular pelas reais academias. No artigo Os 5 anos da Teosofia, na página 245, pode-se ler um artigo sobre o título Negam os adeptos à teoria nebular? A resposta que ali se dá é a seguinte. Segue o trecho. Não, eles não negam suas proposições gerais, nem as verdades aproximadas das verdades científicas. Somente negam que as presentes teorias estejam completas e também que sejam totalmente erradas muitas daquelas antigas teorias que hoje são tidas como superadas e que durante o último século se seguiram umas a outras com tanta rapidez. Alegou-se então que era uma resposta evasiva. Argumentou-se que semelhante falta de respeito para com a ciência oficial, para ter justificativa, deve acompanhar-se da substituição da teoria ortodoxa por outra mais completa e com base mais sólida. A isso cabe apenas responder. É inútil formular teorias isoladas em relação a matérias que fazem parte de um sistema consecutivo integral, pois que, ao serem separadas do corpo principal de ensinamentos, perperiam necessariamente sua coerência vital
e seria de nenhum proveito o seu estudo independente. Para que seja possível apreciar e aceitar as ideias ocultas sobre a teoria nebular, far-se-á mister o estudo de todo o sistema cosmogônico esotérico. E ainda não soou a hora em que se possa conclamar os astrônomos a admitirem Foa e os divinos construtores. As suposições inegavelmente corretas do Sr. William Herschel, que nada tinham de sobrenatural em si mesmas, quanto a chamar o Sol, talvez metaforicamente, de um globo de fogo, e as suas primeiras especulações sobre a natureza do que hoje se denomina a teoria da folha de salgueiro de Nasmyth, só tiveram como resultado que o mais eminente de todos os astrônomos fosse ridicularizado por colegas seus muito menos ilustres, que não viam não veem em suas ideias senão teorias geradas por uma imaginação fantasiosa. Antes que se pudesse revelar aos astrônomos todo o sistema esotérico e que pudesse apreciá-lo, teriam eles que regressar não só a antiquas ideias de Herschel, mas também aos sonhos dos mais antigos astrônomos hindus, e abandonar assim suas próprias teorias, as quais, com terem surgido 80 anos depois que as primeiras, e vários milênios mais tarde que as outras, não são por isso menos fantasiosas. Teriam principalmente que se desfazer de suas ideias sobre a solidez e a incandescência do Sol, pois, se é verdade que o Sol resplandece, nem por isso arde. Por outro lado, dizem os ocultistas, quanto às folhas do salgueiro, que estes objetos, assim os chamam Sr. William Herschel, são as fontes imediatas do calor e da luz solar. E embora os ensinamentos esotéricos não os vejam sob o mesmo prisma, isto é, como organismos que participam da natureza da vida, pois os seres solares não ficam certamente dentro do foco telescópico, afirmam, não obstante, que todo o universo está cheio de tais organismos conscientes e ativos, conforme as proximidades ou a distância de seus planos em relação ao nosso plano de consciência. E acrescentam finalmente que o grande astrônomo estava com a razão quando, especulando sobre os supostos organismos, dizia que não sabemos se a ação vital é incapaz de, ao mesmo tempo, desenvolver o calor e a luz e a eletricidade. Pois os ocultistas, expondo-se ao risco de serem ridicularizados pelo mundo dos físicos, sustentam que todas as forças dos cientistas têm sua origem no princípio vital, a vida una coletiva do nosso sistema solar, sendo esta vida uma parte, ou mais propriamente, um dos aspectos da vida una universal. Podemos, portanto, como o fizemos no artigo a que já nos referimos e onde, com o apoio na opinião dos adeptos, dissemos é suficiente fazer um resumo do que os físicos ignoram a respeito do Sol. Podemos definir a nossa posição em face da teoria nebular moderna e de seus evidentes erros, limitando-nos a assinalar fatos que estão em diametral oposição a ela em sua forma atual. E para principiar, perguntamos: o que é que ensina essa teoria? Resumindo as hipóteses mencionadas, vemos que a teoria de Laplace, que aliás está hoje irreconhecível, não foi muito feliz. Em primeiro lugar, pressupõe a existência da matéria cósmica em um estado de nebulosidade difusa.
tão sutil que sua presença mal poderia ser suspeitada e exclui qualquer tentativa para penetrar o arcano do ser, salvo no que se refere à imediata evolução do nosso pequeno sistema solar. Em consequência, a aceitação ou a rejeição de sua teoria relativamente aos problemas cosmológicos que se procura solucionar não tem outro resultado senão o de fazer recuar um pouco mais longe o mistério. Quanto às eternas perguntas, de onde vem a matéria? De onde provém o impulso evolutivo que lhe determina as agressões e dissociações cíclicas? De onde a maravilhosa ordem e simetria com que se agrupam os átomos primordiais? Não oferecem Laplace nenhuma resposta. Tudo o que nos apresenta se reduz a um esboço dos princípios gerais prováveis em que se supõe basear-se o processo atual. Mas qual é a explicação sobre o que hoje tanto se fala deste processo? O que nos expôs ele de tão maravilhosamente novo e original que pudesse servir, pelo menos em suas linhas gerais, de base para a teoria nebular moderna? Eis aqui as informações que podemos colher em diversas obras de astronomia. Laplace pensava que, devido à condensação dos átomos da nebulosa primitiva e de acordo com a lei de gravitação, a massa então gasosa, ou talvez principalmente líquida, adquirisse um movimento de rotação. À medida que aumentava a velocidade deste movimento, a massa ia tomando a forma de um disco delgado. Depois, a força centrífuga, denominando a de coesão, fez desprender grandes anéis das bordas vertiginosas e incandescentes, e estes anéis se contraíram necessariamente por força da gravitação, convertendo-se em corpos esféricos, segundo se admite, os quais também necessariamente conservaram a mesma órbita ocupada antes pela zona externa, que foram separados. Observação número 8. Laplace imaginava que as zonas externas e internas do anel girariam com a mesma velocidade angular que haveria no caso de um anel sólido, mas o princípio de áreas iguais exige que as zonas internas girem mais rapidamente que as zonas externas. Registrado em A Vida do Mundo, na página 121. O professor Winchell salienta muitos equívocos cometidos por Laplace, mas, como geólogo, também ele não é infalível em suas especulações astronômicas. Fim da observação número 8. Continuação da narrativa. A velocidade da parte exterior de cada planeta nascente, diz Laplace, excedendo a da parte interior, deu lugar a um movimento de rotação em torno do eixo. Os corpos mais densos eram projetados por último e, finalmente, durante a fase preliminar de sua formação, os globos recém-destacados projetaram, por sua vez, um ou mais satélites, descrevendo a história da ruptura dos anéis e de sua transformação em planetas. Escreve Laplace o seguinte, segue o trecho. Quase sempre, cada um destes anéis de vapores teve que se fragmentar em numerosas massas, as quais, movendo-se com uma velocidade mais ou menos uniforme, foram também levadas a circular a igual distância em redor do Sol. Tais massas tiveram que tomar uma forma esférica, com um movimento de rotação no mesmo sentido do de revolução, pois que as moléculas internas, as mais próximas do Sol,
deviam ter uma velocidade real inferior às das moléculas externas. As massas passaram então a formar outros tantos planetas em estados de vapor, mas quando um deles teve suficiente força de atração para unir sucessivamente todos os demais ao redor do seu centro, o anel de vapores deve ter se transformado em uma só massa esférica de vapores, girando em torno do Sol e animada de um movimento de rotação no mesmo sentido que o da revolução. Este último caso foi o mais comum, mas o sistema solar nos oferece exemplos do primeiro nos 4 pequenos planetas que se movem entre Júpiter e Marte. Fim do trecho. Apesar de haver poucas pessoas que neguem a magnífica audácia desta hipótese, é impossível deixar de reconhecer as dificuldades insuperáveis que as cercam. Por que razão, por exemplo, vemos que o satélite de Netuno e de Urano são dotados de um movimento retrógrado? Por que Vênus, a despeito de sua maior proximidade do Sol, é menos denso que a Terra? Por que também Urano, estando mais distante e mais denso que Saturno? Como se explica que haja tanta variedade na inclinação dos eixos e das órbitas da suposta progenie do globo central? Por que estas diferenças tão flagrantes no tamanho dos planetas? Por que os satélites de Júpiter são 228 vezes mais densos que este planeta? E, finalmente, por que ainda permanecem inexplicáveis os fenômenos dos meteoros e dos cometas? Ouçamos as palavras de um mestre. Segue o trecho. Eles, os adeptos, entendem que a teoria centrífuga de origem ocidental é incapaz de abranger todos os problemas, que por si só não pode explicar o porquê do achatamento de cada esferoide, nem resolver as evidentes dificuldades que apresenta a densidade relativa de certos planetas. Efetivamente, como pode algum cálculo de força centrífuga explicar-nos, por exemplo, a razão por que Mercúrio, cuja velocidade de rotação, segundo se diz, é aproximadamente igual à de 1/3 da Terra e cuja densidade é somente cerca de 1/4 maior que a da Terra, tem uma compreensão polar mais de 10 vezes superior à desta última? Porque também Júpiter, cuja rotação equatorial se diz que é 27 vezes maior que a da Terra, enquanto a da sua densidade é apenas 1/5 parte do nosso globo, há de ter a sua compressão polar 17 vezes maior? Ou ainda, porque Saturno, com a sua velocidade equatorial para fazer face à força centrífuga 55 vezes superior à de Mercúrio, tem uma depressão polar só 3 vezes maior que a deste último planeta? Para coroar todas estas contradições, querem fazer-nos acreditar nas forças centrais conforme ensina a ciência moderna, ainda quando nos declaram que a matéria equatorial do Sol, como uma velocidade centrífuga 4 vezes maior que a da superfície equatorial da Terra, e só com quarta parte da gravitação da matéria equatorial não manifestou a menor tendência para aglomerar-se no equador solar, nem mostrou-se nenhum achatamento nos polos do eixo solar. Em termos mais claros, o Sol apenas como 1/4 parte da densidade terrestre para opor aos efeitos da força centrífuga, não tem nenhuma depressão polar. Vemos que esta objeção tem sido levantada por mais de um astrônomo,
mas nunca deu lugar a uma só explicação satisfatória que seja do conhecimento dos adeptos. Eis porque dizem eles, os adeptos, que os grandes homens de ciência do Ocidente, não sabendo nada ou quase nada sobre a matéria cometária, nem das forças centrífugas e centrípeta, nem sobre a natureza das nebulosas, nem da constituição física do Sol, das estrelas, ou mesmo da Lua, cometem uma imprudência ao falar com tanta segurança como fazem da massa central do Sol a lançar no espaço planetas, cometas e não sei mais o que. Nós dizemos que o que ele, o Sol, desprende de si é só o princípio de vida, a alma daqueles corpos, princípio que distribui e recolhe em nosso pequeno sistema solar como o dispensador universal de vida. No infinito e na eternidade, que o sistema solar é o microcosmos do macrocosmos uno, da mesma maneira que o homem é o microcosmo em relação ao seu pequeno cosmos solar. Fim do trecho. Observação número 9. Registrado em Os 5 Anos da Teosofia, na página 249 e 250. E também o artigo Negam os adeptos a teoria nebular? Fim da observação número 9. Continuação da narrativa. O poder essencial que tem todos os elementos cósmicos e terrestres de gerar dentro de si mesmos uma série regular e harmônica de resultados, um encadeamento de causas e efeitos, é uma prova irrefutável do que eles ou se acham animados por uma inteligência extra ou intra, ou então a ocultam dentro ou por trás do véu manifestado. O ocultismo não alude à certeza da origem mecânica do universo, mas somente proclama a necessidade absoluta de existirem mecânicos de alguma espécie dentro ou por trás daqueles elementos. Um dogma entre nós. Não foi o concurso fortuito dos átomos de Lucrécio, como ele bem o sabia, que construiu o cosmos e tudo o quanto nele se contém. A própria natureza desmente semelhante teoria. Ao espaço celeste ocupado por uma matéria tão sutil como o éter, não se pode pedir que explique com ou sem atração o movimento comum das legiões siderais. Ainda que a perfeita harmonia de suas interrevoluções indiquem claramente a presença de uma causa mecânica no universo, Newton, que mais do que outro tinha o direito de confiar em suas próprias deduções, viu-se, não obstante, obrigado a abandonar a ideia de chegar a explicar o impulso original dado aos milhões de orbes somente pelas leis conhecidas da natureza e suas forças materiais. Reconheceu ele, de modo inequívoco, os limites que separam a ação das forças naturais e da ação das inteligências que ordenam e põem em execução as leis imutáveis. E se um Newton teve que renunciar a semelhante esperança, qual dos pigmeus materialistas será capaz de dizer: eu sei mais? Para que uma teoria cosmogônica seja completa e compreensível, tem que partir de uma substância primordial, difundida em todo o espaço sem limites, e de natureza intelectual e divina. Esta substância deve ser, a um tempo, a alma e o espírito, a síntese e o sétimo princípio do cosmos manifestado. E para servir
de Upadhyaya espiritual, a este deve existir o sexto princípio do veículo, a matéria física primordial, por assim dizer, embora a sua natureza tenha que escapar sempre aos nossos sentidos normais limitados. É fácil a um astrônomo, se dotado de algum poder de imaginação, idear uma teoria sobre o nascimento do universo dos seios do caos mediante a simples aplicação dos princípios da mecânica. Mas semelhante universo nunca passaria de um monstro de Frankenstein perante o seu criador humano, que seria por ele arrastado à perplexidade sem fim. A só aplicação das leis mecânicas não pode levar o teórico além do mundo objetivo, nem desvendar ao homem a origem e o destino do cosmos. Eis aonde a teoria nebular conduz a ciência. A bem dizer, esta teoria é irmã gêmea da do éter, e ambas são filhas da necessidade. Uma é tão indispensável explicar a transmissão da luz como a outra o é para demonstrar a origem dos sistemas solares. A questão para a ciência está em saber como pode a mesma matéria homogênea. Observação número 10. Se os astrônomos, no estado atual de sua ciência, se houvessem limitado à hipótese de Laplace, que tratava simplesmente da formação do sistema planetário, com o tempo poderia aproximar-se da verdade. Mas as duas partes do problema geral e da formação do universo, ou dos sóis e estrelas da matéria primitiva, e a do desenvolvimento dos planetas ao redor do Sol, se baseiam em leis bem distintas da natureza, e a própria ciência assim o reconhece. Ocupam os polos opostos do ser. Continuação da narrativa. Obedecendo às leis de Newton, dar nascimentos a corpos, o Sol, os planetas e os seus satélites, sujeitos a condições de movimento idêntico e formados de elementos tão heterogêneos. Tem servido a teoria nebular para resolver o problema, ainda que limitada a sua aplicação a corpos tidos como inanimados e materiais? Decididamente, não. Qual o seu progresso desde 1811, quando a comunicação com o Sr. William Herschel, com fatos baseados em suas observações, fez irromper exclamações de júbilo por parte dos membros da Sociedade Real? A partir de então, uma descoberta ainda mais importante por meio da análise espectral permitiu a verificação e confirmação da conjuntura de Sr. William Herschel. Laplace pedia uma espécie de matéria-prima original para comprovar a ideia da progressiva evolução e desenvolvimento do universo. Ei-la aqui, tal como a propôs há 2000 anos. Segue o trecho. A matéria-prima, que hoje tem o nome de nebulosa, foi conhecida desde a mais remota antiguidade. Anaxágoras ensinava que na diferenciação, a mistura resultante das substâncias heterogêneas permaneceu imóvel e sem organização, até que a mente, a corporação coletiva dos Dayan-Kohans, dizemos nós, começou a atuar sobre ela e a comunicar-lhe movimento e ordem. Observação número 11. Retirado do livro de Física de Aristóteles, no capítulo 8, item número 1. Continuação da narrativa. Esta teoria é atualmente aceita no que tange à sua primeira parte, sendo rejeitada a outra a que se refere à intervenção de uma mente.
A análise espectral revela a existência de nebulosas formadas inteiramente de gases e vapores luminosos. Será a matéria nebular primitiva? O espectro, dizem, mostra as condições físicas da matéria que emite a luz cósmica. Demonstrou-se que os espectros das nebulosas ressolúveis e os das irressolúveis são absolutamente diferentes, indicando os destas últimas que o seu estado físico é o de um gás ou vapor luminoso. As linhas brilhantes de uma nebulosa significam a existência de hidrogênio e de outras substâncias materiais conhecidas e desconhecidas. O mesmo sucede com as atmosferas do Sol e das estrelas. Isto leva diretamente à conclusão de que uma estrela se forma pela condensação de uma nebulosa e, portanto, que até mesmo os metais se formaram na Terra pela condensação do hidrogênio ou de outra matéria primitiva, talvez algum parente ancestral do hélio ou algum material ainda desconhecido. Tal conclusão não colide com os ensinamentos ocultos, e este é o problema que a química está procurando resolver. E cedo ou tarde há de consegui-lo, aceitando então, nolens volens, o ensinamento esotérico. Mas, quando isto acontecer, será a sentença de morte da teoria nebular, tal como hoje prevalece. Até lá não pode a astronomia, sequer ser considerada ciência exata, aceitar, de modo algum, a teoria atual da filiação das estrelas, ainda que o ocultismo a aceita à sua maneira, explicando de outra forma esta filiação, porquanto não dispõe a astronomia de um só dado físico para comprová-la. A astronomia poderia, antecipando-se à química, demonstrar a existência do fato, se lhe fosse possível mostrar uma nebulosa planetária que exibisse um espectro de 3 ou 4 linhas brilhantes, condensando-se gradualmente para se transformar em uma estrela com um espectro todo coberto de um certo número de linhas obscuro. Mas a questão da variedade das nebulosas e até mesmo de sua forma é ainda um mistério em astronomia. As observações até agora são feitas em demasiado recentes e incertas para que nos autorizem uma afirmação. Observação número 12. Retirado do livro Hipóteses Cosmogônicas, na página 3 da tradução de Wolff. Continuação da narrativa. Desde que foi descoberto o espectroscópio, com o seu poder mágico, não nos revelou senão uma transformação daquela espécie em uma estrela. E essa transformação indicou justamente o contrário do que seria preciso para servir de prova em favor da teoria nebular, pois revelou uma estrela que se transmutava em uma nebulosa planetária. Segundo relatou o observatório, observação número 13, registrado neste livro de Wolff, no volume 1, página 185, e também na página 3. O argumento de Wolff foi aqui resumido. Continuação da narrativa. A estrela temporária descoberta por J.F.J. Schmidt na constelação do Cisne em novembro de 1876 acusava um espectro interrompido por linhas muito brilhantes. Gradualmente desapareceram o espectro contínuo e a maior parte das linhas, deixando finalmente só uma linha brilhante que parecia coincidir com a linha verde da nebulosa. Embora não seja essa metamorfose
inconciliável com a hipótese da origem nebular das estrelas, este caso isolado não se apoia em observação alguma, e muito menos em observação direta. Tal ocorrência podia ser devida a várias outras causas. Se os astrônomos se inclinam a crer que os nossos planetas tendem a precipitar-se no Sol, por que não poderia aquela estrela ter se enlamado em consequência de uma colisão com planetas assim precipitados ou com algum cometa, como supõem muitos? Fosse como fosse, o único exemplo conhecido de transformação de uma estrela desde 1811 não é favorável à teoria nebular. Demais, no tocante a esta teoria, como em relação a muitas outras, não se acham de acordo os astrônomos. Em nosso próprio século, e antes que Laplace houvesse sequer pensado nisso, Buffon, muito impressionado com a identidade de movimento dos planetas, foi o primeiro a formular a hipótese de que ele e os seus satélites haviam tido origem no seio do Sol. E com este ponto de vista imaginou um cometa especial que seria arrancado do Sol, por meio de um poderoso sopro oblíquo, a quantidade de matéria necessária para a formação daqueles. Laplace situou nos devidos termos a questão desse cometa, ver livro A Exibição do Sistema Mundial. Observação número 14. Veja as notas do 7º item, extraído de Wolff, na página 6. Continuação da narrativa. Mas a ideia foi aproveitada e até aperfeiçoada com o conceito da evolução alternada, desde que a massa central do Sol de planetas aparentemente sem peso ou influência sobre o movimento dos planetas visíveis e, evidentemente, sem mais existência que a da imagem de Moisés na Lua. Entretanto, a teoria moderna não é mais do que uma variante dos sistemas elaborados por Kant e Laplace. O pensamento de ambos era que na origem das coisas, toda esta matéria que agora entra na composição dos corpos planetários se acha disseminada em todo o espaço compreendido no sistema solar, e mesmo além dele. Era uma nebulosa de densidade extremamente fraca e cuja condensação gradual deu lugar, por um mecanismo que até hoje nunca foi explicado, ao nascimento dos diversos corpos do nosso sistema. Esta é a teoria nebular original, repetição incompleta, mas fiel, dos ensinamentos da doutrina secreta. Um curto capítulo do grande volume da Cosmogonia Esotérica Universal. E ambos os sistemas, o de Kant e o de Laplace, diferem consideravelmente da teoria moderna, que abunda em subteorias contraditórias e em hipóteses fantasiosas. Dizem os mestres. Segue o trecho. A essência da matéria cometária e também da que compõe as estrelas é totalmente diferente de qualquer dos caracteres químicos e físicos com que estão familiarizados os grandes químicos e físicos da Terra. Se o espectroscópio mostrou a similitude provável devido à ação química da luz terrestre sobre os raios interceptados da substância sideral e terrestre, não puderam ser descobertas as ações químicas peculiares aos orbes do espaço diversamente evolucionados, nem se pode provar sua identidade com as observadas em nosso próprio planeta. Fim do trecho. Observação número 15. Retirado do artigo
os 5 anos da Teosofia, das páginas 239, 41 e 42. Continuação da narrativa. O Sr. Crookes disse quase a mesma coisa no citado trecho de sua conferência sobre os elementos e os metaelementos. Wolff, membro do Instituto e astrônomo do Observatório de Paris, observa o seguinte. Segue o trecho. A hipótese nuclear pode, quando muito, segundo Herschel, apoiar-se na existência de nebulosas planetárias em vários graus de condensação e na de nebulosas em espiral com núcleo de condensação nos ramos e no centro. Observação número 16. Mas os espectros destas nebulosas ainda não foram determinados. Só quando eles revelarem linhas brilhantes é que se poderá dizer algo a esse respeito. Continuação da narrativa. Mas a verdade é que o conhecimento do laço que une as nebulosas com as estrelas não está ainda ao nosso alcance, e privados de observações diretas como estamos, nem sequer podemos baseá-lo sobre a analogia da composição química. Fim do trecho. Observação número 17. Retirado do livro Hipóteses Cosmogônicas, da página 3. Continuação da narrativa. Ainda que os homens de ciência, deixando de parte a dificuldade que se origina de tal inegável variedade e heterogeneidade de matéria na constituição das nebulosas, admite-se, como os antigos, que a origem de todos os corpos celestes, visíveis e invisíveis, devem buscar-se em uma matéria primordial homogênea, uma espécie de pré-prótilo. Observação número 18. O prótilo do Sr. Crookes não deve ser considerado como a matéria primordial com que os Dayan-Corrans, de acordo com as imutáveis leis da natureza, construíram o nosso sistema solar. O prótilo não pode sequer ser a matéria-prima de Kant, que na concepção do grande filósofo serviu para a formação dos mundos e que, portanto, já não existia em estado difuso. O prótilo representa uma fase imediata na progressiva diferenciação da substância cósmica a partir do seu estado normal não diferenciado. É, pois, o aspecto que a matéria assume a meio caminho para a objetividade completa. Fim da observação número 18. Continuação da narrativa. É evidente que isto não poria termo às suas perplexidades, a não ser que também admitam que o nosso universo visível atual é simplesmente o Stula Sharira, o corpo grosseiro do cosmos cétuplo. Eles se verão em face de outro problema, sobretudo se abalançarem a sustentar que os corpos, ora visíveis, são o resultado da condensação daquela matéria primordial única. Pois a simples observação mostra que as operações que produziram o universo atual são demasiadamente complexas para que esta teoria possa abrangê-las todas. Em primeiro lugar, há duas classes distintas de nebulosas irressolúveis, conforme ensina a própria ciência. O telescópio não é capaz de distinguir entre estas duas classes, mas pode fazê-lo o espectroscópio, e este assinala uma diferença essencial entre as suas contribuições físicas. Segue um trecho em destaque. Esta questão da ressolubilidade das nebulosas
tem sido com frequência apresentada de maneira demasiado afirmativa e de todo contrária às ideias expostas pelo Sr. Huygens, o ilustre experimentador que estudou o espectro de tais constelações. Toda nebulosa cujo espectro só contém linhas brilhantes, diz-se que é gasosa e, portanto, irressolúvel. Toda nebulosa que tem um espectro contínuo, afinal, se resolve em estrelas. Observa com um instrumento de suficiente poder. Esta suposição contraria, ao mesmo tempo, os resultados obtidos e a teoria espectroscópica. A nebulosa Lyra, a nebulosa Altair e a região central da nebulosa de Órion aparecem como resolúveis e dão um espectro de linhas brilhantes. A nebulosa de Canes-Venatici não é resolúvel e acusa um espectro contínuo, porque, se efetivamente o espectroscópio nos revela o estado físico da matéria constitutiva das estrelas, não nos dá noção alguma dos seus modos de agregação. Uma nebulosa formada de globos gasosos ou mesmo de núcleos ligeiramente luminosos rodeados de uma atmosfera poderosa daria um espectro de linhas e, não obstante, seria resolúvel. Tal parece ser o estado da região de Huygens na nebulosa de Órion. Uma nebulosa formada de partículas sólidas ou fluídas em estado incandescente, uma verdadeira nuvem, dará um espectro contínuo e não será resolúvel. Fim do trecho em destaque. Continuação da narrativa. Algumas destas nebulosas, diz Wolff, segue o trecho, tem um espectro de 3 ou 4 linhas brilhantes, outras um espectro contínuo. As primeiras são gasosas, as outras são formadas de uma matéria pulverulenta. Aquelas devem constituir uma verdadeira atmosfera. Entre elas deve classificar-se a nebulosa solar de Laplace. As últimas foram um conjunto de partículas que podemos considerar independentes e cuja rotação obedece às leis da gravitação interna. Tais são as nebulosas adotadas por Kent e Fayet. A observação nos permite situar umas e outras na origem mesma do mundo planetário. Mas, quando tentamos ir mais longe e remontar ao caos primitivo que saiu a totalidade dos corpos celestes, temos que preliminarmente explicar a existência destas duas classes de nebulosas. Se o caos primitivo fosse um gás frio e luminoso, observação número 19. Ver a instância terceira no comentário número 9 sobre a luz e a chama fria, onde se explica que a mãe, o caos, é o fogo frio, uma radiação fria incolor, sem forma, desprovida de qualidade. Diz-se que o movimento, como o eterno uno, é e contém potencialmente todas as qualidades dos mundos mavantáricos. Fim da observação número 19. Continuação da narrativa. Compreender-se-ia que a contração resultante da atração pode aquecê-lo e dar-lhe luminosidade. Resta explicarmos a condensação deste gás num estado de partículas incandescentes, cuja presença em certas nebulosas o espectroscópio nos revela. Seu caos original era composto de semelhantes partículas, como se explica que parte delas passasse ao estado gasoso enquanto a outra parte conversou com o estado primitivo?
Tal é a sinopse das objeções e dificuldades que se opõem à aceitação da teoria nebular, objeções formuladas pelo sábio francês, que concluiu sua interessante argumentação declarando o seguinte: a primeira parte do problema cosmogônico, a saber, o que é a matéria primitiva do caos? E como produziu o Sol e as estrelas? Permanece deste modo até o presente no domínio da ficção e da fantasia. Observação número 20. Retirado do livro Hipóteses Cosmogônicas nas páginas 4 e 5. Continuação da narrativa. Se esta é a última palavra da ciência sobre o assunto, a quem nos devemos dirigir para saber o que é e o que ensina a teoria nebular? O que é, na realidade, esta teoria? O que é, ninguém parece estar seguro de saber. O que não é, sabemos-nos através da lição do erudito autor de A Vida do Mundo. Ele nos ensina o seguinte. Segue os trechos. Primeiro item. Não é uma teoria da evolução do universo. É antes uma explicação da origem dos fenômenos do sistema solar e, acessoriamente, a coordenação em um conceito comum dos fenômenos que ocorrem no firmamento estelar e nebular, onde a vista humana não pode penetrar. Segundo item. Não considera os cometas abrangidos nesta evolução especial que produziu o sistema solar, mas a doutrina secreta os inclui, pois ela reconhece também os cometas como formas de existência cósmica relacionados com fases mais primitivas da evolução nebular, e a eles realmente atribui, sobretudo, a formação de todos os mundos. Terceiro item. Não nega que houvesse um período anterior à névoa de fogo luminoso, a fase secundária da evolução na doutrina secreta, e não pretende haver chegado a um princípio absoluto. E até a concessão de que esta névoa de fogo pode ter existido anteriormente em um estado invisível, frio e não luminoso. Quarto item. Finalmente, não pretende descobrir a origem das coisas, mas tão somente um estágio da história material, deixando o filósofo e o teólogo tão livres como sempre o foram para especular sobre a origem dos modos do ser. Fim dos itens. Observação número 21. Retirado do livro A Vida do Mundo de Winchell, na página 196. Continuação da narrativa. Mas não é tudo. Até o maior filósofo da Inglaterra, Herbert Spencer, também investe contra esta fantástica teoria, dizendo o seguinte: item letra A, que não resolve o problema da existência. Item letra B, que a hipótese nebular não projeta luz alguma sobre a origem da matéria difusa. E item letra C, que a hipótese nebular, tal como atualmente se apresenta, implica uma causa primeira. Observação número 22. Retirado de A Revisão de Westminster, capítulo 20, da data de 27 de julho de 1868. Continuação da narrativa. Receamos que esta última parte vá além do que os físicos modernos pediram, de modo que a pobre hipótese dificilmente pode esperar apoio ou confirmação, e até mesmo por parte dos metafísicos.
Diante de tudo isto, creem os ocultistas que lhes assiste o direito de apresentar a sua filosofia, por mais incompreendida e relegada que se encontre no momento. E eles sustentam que a incapacidade dos homens de ciência para descobrir a verdade se deve inteiramente ao seu materialismo e ao desprezo que votam às ciências transcendentes. Apesar de tudo, e ainda que as mentes científicas de nossa época se achem mais do que nunca distanciadas da verdadeira e correta doutrina da evolução, resta ainda um pouco de esperança no futuro, e agora mesmo vemos um indício promissor nos termos em que outro sábio se manifesta sobre a questão. Em um artigo na popular Revista de Ciência sobre investigações recentes acerca da intimidade da vida, eis o que diz Slake. Segue o trecho. É evidente que todas as ciências, desde a física e a química até a fisiologia, convergem para uma doutrina de evolução e desenvolvimento na qual estarão compreendidos os fatos do darwinismo, mas, quanto aos aspectos final que essa doutrina virá assumir, não se pode ainda formar uma ideia e talvez não o consiga a mente humana enquanto as investigações metafísicas e físicas não estiverem muito mais adiantadas. Fim do trecho. Observação número 23. Retirado do volume 14, nas páginas 252. Continuação da narrativa. Eis, em verdade, uma boa profecia. Assim pode chegar o dia em que a seleção natural, conforme a ensinaram Darwin e Herbert Spencer, represente, em sua última modificação, só uma parte de nossa doutrina oriental na evolução, que será a de Manu e Kapila, explicada esotericamente. Fim do apêndice da 12ª sessão.